nós vamos falar sobre a nova peça que está sendo comercializada pela WE Consultoria, que é o nosso dispositivo que é utilizado para a transferência de cerveja de um barril para o outro. Quando é que nós vamos necessitar deste dispositivo? Pessoas que até então faziam a maturação da sua cerveja na garrafa, a partir de um período começam a querer fazer a sua cerveja, ou seja, a sua maturação no barril. Neste caso, fermento normal no balde fermentador e em seguida, então, quando chegou no final da fermentação, transferem essa cerveja para um barril, certo? Igual a este, onde então a cerveja é colocado o priming nessa cerveja, já no volume correspondente, e o controle também é feito através do manômetro aqui, que vocês estão vendo, que quando a cerveja chegou a 2,5 kg, ela está pronta para ir para o frio, certo? E então é nessa situação que a gente pode usar o transferidor de barril. E a outra situação é quando a pessoa, ela em vez de fermentar no fermentador, ela já imediatamente faz a fermentação dentro também de um barril e utiliza um airlock para controlar a fermentação. Então, nessas duas situações que nós vamos utilizar esta válvula. Agora nós vamos falar em seguida como é que esta válvula de transferência ou esse dispositivo de transferência é montado. O dispositivo de transferência ele pode ser adquirido da WE já montado em uma válvula completa, ou então somente ser adquirido nessas duas peças aqui, que é o manômetro, certo? Que vem com uma válvula onde se injeta o CO2 e outra válvula de agulha onde se alivia o CO2. E mais a outra peça por onde entra a cerveja, que é adaptada também na válvula extratora. Como é feita essa montagem dessas duas peças nessa válvula? Para poder montar, nós vamos precisar de uma válvula extratora igual a essa. Mas nós sabemos que essas válvulas extratoras, elas internamente têm um dispositivo que a gente pode chamar de válvula de retenção. E como nós queremos utilizar esse dispositivo para que a cerveja entre nesse sentido, ou seja, o sentido contrário do que normalmente sai da válvula, nós temos que retirar essa válvula de retenção que está contida aqui dentro. Como é feito isso? A gente pega simplesmente uma chave de fenda e do sentido contrário se dá uma batidinha de leve aqui para soltar a esfera que está no outro lado. Vocês viram aqui que saiu uma trava e uma esfera que saíram deste lado. E vocês podem observar que a válvula agora está com a passagem livre, como estão vendo aqui, tá? Bom, como é montada esta válvula depois que se retirou essa válvula de retenção? Se adapta na parte de entrada e saída de cerveja agora, essa válvula aqui, que é uma válvula de esfera, com um conector universal onde você pode interligar qualquer mangueira, certo? E a passagem continua livre, vocês podem ver, como aqui. Depois, a parte de CO2, ela normalmente também tem uma válvula de retenção, que são essas, a gente chama de chupetas, e que estão introduzidas aqui. Para você ter uma leitura de CO2, você tem que retirar esta válvula de retenção, que não deixa de ser uma válvula de retenção. Você retira essa válvula de retenção e você coloca esse dispositivo aqui, que é o controle da pressão, como já falamos há pouco. É rosqueado aqui até o encosto da junta. E pronto, está aqui o nosso dispositivo de transferência. Mostrar como nós vamos utilizar
o nosso dispositivo de transferência na primeira situação que nós falamos no início deste vídeo, ou seja, nós fermentamos a cerveja num balde fermentador e transferimos após isso dentro de um barril, fizemos um priming, tá? Esta cerveja atingiu a pressão de carbonatação, que é de 2,5 kg, foi para o frio e agora a gente está querendo transferir esta cerveja para um barril menor, certo? Para aproveitar diversos tamanhos de barris. Para fazer isso, o que nós vamos necessitar? Nós temos que preparar o nosso cenário para poder fazer essa transferência. O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar inicialmente um cilindro de CO2 e nós precisamos que ele tenha duas saídas. Uma que é a que vai ligada ao barril que está com a cerveja em fermentação, certo? E que nós queremos transferir para os barris. E a outra vai servir para nós conectarmos ao nosso dispositivo de transferência, correto? E que vai servir para que nós possamos fazer uma contrapressão no barril vazio que irá receber esta cerveja. A seguir precisamos também de uma mangueira para fazer a transferência, que é esta mangueira aqui. E por último, nós vamos precisar dos barris vazios que vão receber, e já lavados logicamente, que vão receber a cerveja. Dando continuidade, vamos agora então mostrar como é que a gente faz a interligação para a gente proceder a essa transferência do nosso barril, no qual nós já estamos com a pressão de 1,5, porque ele já esteve no frio, já maturou, e agora nós queremos transferir exatamente para um barril menor. Por quê? Porque ele tem fermento sedimentado embaixo e nós queremos transferir ele para um barril de tamanho menor, ou poderia ser também do mesmo tamanho, exatamente para que o fermento fique depositado aqui e a cerveja límpida fica aqui e nos facilita para poder transportar essa cerveja e a gente não ter novamente o fermento em suspensão na hora de movimentar com o barril. Para poder então fazer essa interligação, a primeira coisa que nós vamos fazer é retirar esta válvula, certo? Daqui, para poder ligar a outra válvula. Esta válvula é a nossa válvula de controle. Aqui vai espumar um pouquinho, portanto a gente tem que, de preferência, ter um papel limpo para poder secar essa cerveja um pouco antes de engatar a outra válvula. Vamos colocar esta válvula aqui de transferência, beleza? Sem baixar ainda. E vamos então agora no outro barril colocar o nosso dispositivo. Vamos começar com o barril de 15 litros que vai receber a cerveja. Este barril já foi lavado, já foi esterilizado com peracético, está pronto para receber a nossa cerveja. Então vamos adaptar o nosso dispositivo aqui. Correto? Está bem fixo. Vamos fechar esta válvula. Pronto. E vamos interligar a parte da cerveja inicialmente. Esta mangueira atóxica vai na saída aqui, correto? Bem apertado. A outra extremidade vai para onde a cerveja vai entrar, por onde a cerveja vai entrar no outro barril vazio. Pronto. O próximo passo agora, como eu falei, vamos ter que interligar as mangueiras do CO2. A primeira vai a cerveja, sempre observando que ela tem que ter junta, e neste caso aqui a junta está ligada junto à nossa válvula de retenção que eu falei no início. Ela é colocada aqui e vai fazer a vedação aqui nessa extremidade da entrada do CO2. Também vamos apertar. Aqui um aperto de mão muitas vezes já é o suficiente, não há necessidade de apertar com chave.
Muito bem, então estamos com a mangueira de CO2 ligada no barril. Agora precisamos ligar a segunda mangueira de CO2 no nosso barril que irá receber a cerveja. Para isso nós vamos conectar ela aqui na entrada do CO2. Ela tem esse dispositivo e fica fixo assim. Muito bem, estamos então com o nosso dispositivo todo ele interligado. Aqui o barril com cerveja, aqui o barril vazio. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que criar uma contrapressão no barril vazio igual à contrapressão que nós tínhamos aqui inicialmente, que nós vimos que era de 1,5 kg. Então nós vamos colocar este 1,5 kg também neste barril. Como nós vamos fazer isso? Nós temos que, neste caso, baixar essa válvula aqui para ela interligar, certo? E vamos abrir o CO2 aqui, nesta válvula aqui, e vamos abrir aqui o nosso cilindro de CO2, que já está aberto, e vamos abrir a segunda válvula aqui e vamos colocar CO2 nos dois barris. Quando chegar em uma pressão de 1,5 kg, nós vamos parar. A pressão subiu um pouco, nós vamos dar um alívio nessa pressão para deixar ela com 1,5 kg. Muito bem. E vamos também já deixar com 1,5 kg aqui no cilindro de CO2 também. Portanto, nós vamos usar esse parafuso do cilindro aqui para baixar a pressão também no cilindro para 1,5 kg. Assim nós vamos ter garantido que tanto o barril que está com cerveja como o barril que irá receber a cerveja estão com a mesma pressão. Feito isto, então nós vamos poder iniciar o nosso processo de transferência, porque nós estamos com as pressões equilibradas, certo? E então podemos abrir agora a válvula deste barril aqui, certo? Vamos baixar ela. Vocês vão observar, nesse momento que eu abri, a cerveja chegou até um certo ponto, mas ela não foi adiante ainda. Agora por quê? Porque a válvula está fechada aqui. Então nós temos que abrir esta válvula para que a cerveja siga para cá. No momento que vocês viram, a cerveja começou a correr nesse sentido. Por quê? Porque a pressão aqui está um pouquinho abaixo do que a pressão aqui de 1,5 kg. Aqui nós estamos com um pouquinho menos de 1,5 kg e aqui um pouquinho mais. Então, nesse caso, a cerveja começa a correr daqui para cá. Vai chegar um momento que as duas pressões vão se equilibrar e vai parar de correr. Nesse momento, nós temos que abrir lentamente a nossa válvula de alívio aqui para que a cerveja continua fluindo lentamente do barril cheio para o barril vazio. Vocês podem observar esse alívio, certo? E para garantir que não se faça muita sujeira, a gente adapta uma mangueira nessa válvula de alívio aqui e deixa ela posicionada dentro de um balde. O que está ocorrendo nesse momento? Se vocês observarem, aqui dá para ver que estamos tendo um enchimento aqui porque está começando a aparecer um suor aqui no barril. Significa que o nível está subindo aqui lentamente dentro do nosso barril, tá? E ele vai subindo lentamente sem formar espuma. Por isso que as duas pressões têm que estar equilibradas. Esse procedimento ele não pode ter muita pressa, exatamente para não ter a formação de muita espuma dentro do barril. Pronto, começou a sair cerveja pelo nosso ladrão, significa que o nosso barril
está cheio. Viram? Ficou cheio. O que vamos fazer agora é aliviar as duas válvulas, tanto do barril que ficou cheio, mais o barril que está enviando a cerveja para nós. Vamos fechar a segunda válvula que nós temos aqui, fechar o CO2, certo? E vamos agora efetuar a troca desse dispositivo de enchimento para o segundo barril. Para isso, nós já fechamos tudo, está tudo garantido. Nós vamos soltar aqui, vai espumar um pouco, isso depois a gente lava e se coloca no segundo barril. Muito bem, colocamos no segundo barril vazio. O que nós vamos fazer inicialmente? Como anteriormente, vamos ter que dar uma contrapressão no barril. Para tanto, nós vamos baixar a alavanca, certo? E vamos abrir a válvula de CO2 para colocar CO2 neste barril. E a mangueira azul é que pressuriza o barril. Então nós temos que abrir este lado para fazer com que novamente nós chegamos a 1,5 kg neste manômetro. Lentamente, vamos subir. Chegamos em 1,5 kg, nós vamos fechar esta válvula aqui. Perfeito, esta válvula está fechada, fechamos esta aqui também. Nosso barril está com 1,5 kg de pressão. O que nós vamos fazer agora? Novamente, abrir a válvula do barril que está com a cerveja, certo? Cerveja. E vamos abrir esta segunda válvula aqui de entrada do outro barril. Vai começar a correr novamente, como vocês viram, a cerveja para o barril que está vazio. Esta abertura tem que ser lenta também, para a gente sempre evitar o máximo de formação de espuma. O que vai acontecer agora? Novamente as duas pressões em seguida vão equilibrar. O que nós vamos ter que fazer? Abrir novamente o nosso alívio, como anteriormente. Vamos abrir e vamos escutar, como antes, o alívio de pressão que está acontecendo no barril. E o procedimento é igual como o anterior. E assim você vai fazendo com todos os barris que você quer encher. Nesse barril também podemos observar que está formando aqui um suor, né? Ó, e já o barril também está cheio. Então se deixa correr um pouquinho. No momento que se vê que está saindo cerveja, você tem certeza de que o barril está cheio. Aí se fecha este alívio, certo? Se fecha essa válvula de cerveja, se levanta esta alavanca, se levanta a segunda alavanca, pronto. E agora seria pegar o próximo barril para encher. É só soltar novamente esta válvula e fazer o mesmo procedimento como nós fizemos há pouco.